vocês entrarem então. E a gente vai começar essa live que eu agendei com vocês, eu avisei que faria, a respeito de um tema extremamente relevante, preocupante, que é falarmos de depressão, falarmos em função desse mês, para quem meus clientes aqui de Portugal, lá no Brasil, a gente tem esse mês a lembrança, que é o Setembro Amarelo, que nos faz discutir mais a respeito desse problema, que é a depressão, o suicídio, que é algo que aumenta tanto no mundo. A gente vai entender um pouquinho o porquê, do ponto de vista da medicina que eu pratico. Então eu vou olhar um pouco para vocês, um pouco para ali, porque eu estou falando aqui no Instagram, aqui no Facebook. E lá. Sim. Aí eu olho para vocês aqui de todos os jeitos. Eu estou aqui na cidade do Porto, trabalhando. Então, não posso perder muito tempo. Eu vou tirar os comentários de vocês aqui, desativar, e depois no final, se der tempo, eu abro para algumas dúvidas para poder responder para vocês. Vamos falar de depressão. Primeiro a gente tem que entender que é algo que se dá, obviamente, sendo algo que se dá e que aflige, afeta principalmente o nosso cérebro. Vamos entender um pouquinho que a depressão não é fácil de a gente compreender o nosso cérebro. Ele é muito explorado e pouco compreendido até hoje. E dificilmente a gente vai conseguir entender a complexidade do cérebro. Nós temos ali, só para vocês terem uma ideia, são mais ou menos umas 100 trilhões de células no corpo. E dessas células nós temos ainda 100 bilhões de neurônios no nosso cérebro. Por exemplo, 100 bilhões. E geralmente a gente vai perder cerca de 70 a 80 mil neurônios por dia. O que faz a gente perder um pouco mais, um pouco menos, é poucas variantes. A gente varia pouco. Mas é assim, idade, estilo de vida e comorbidades. Mas o que funciona dentro do cérebro? Tudo que a gente faz, ou seja, que eu faço, tanto aquilo que eu percebo, tanto aquilo que eu ingiro, ou aquilo que roda no meu corpo, roda também pelo meu cérebro. Então, eu tenho a ação específica da testosterona, que é o hormônio masculino, né, mais masculino. É um hormônio esteroidal, esteroide, que é fabricado a partir do colesterol, e ele atua principalmente no coração, protegendo o coração, mas também a testosterona vai atuar nos ossos, vai atuar no cérebro. O segundo órgão com mais receptores para testosterona no cérebro. O estrogênio, que é o hormônio mais feminino, né, é um hormônio que também tem uma atuação muito forte no cérebro. E a gente, então, o hormônio da tireoide vai atuar no cérebro. Então, aí vocês já começam a entender já de início que pensar unicamente em sintomas de uma pessoa, se ela está ou não com sintomas de tristeza, e sem realizar exames sistêmicos, sem realizar exames hormonais e compreender, interpretar esses exames, fica um pouco difícil de eu ajudar uma pessoa como um todo. Eu não estou dizendo aqui, isso é muito claro para vocês, uma coisa aqui, eu não vou aconselhar ninguém aqui a tirar remédio, hipótese alguma. E também eu não estou criticando profissionais que atuam de outra forma. Eu estou colocando a luz daquilo que eu entendo do corpo, que é fisiologia, bioquímica e estudos científicos, eu me baseio nisso. Em tudo que eu faço, eu procuro entender o processo, as causas, para que aí, alterando as causas, eu consiga alterar o desfecho, ou seja, o sintoma. Então, para mim, nunca eu vou atender alguém e simplesmente classificar, consegui diagnosticar e prescrever uma medicação. Apesar de ter sido assim que eu aprendi na minha universidade. Então, quando eu estudava, eu era treinado, e nós somos treinados médicos para identificar sinais e sintomas, exames, solicitar os exames protocolares, dar um diagnóstico, chegamos ao diagnóstico, conseguimos um diagnóstico, agora é tal remédio. Algo que, previsivelmente, daqui a pouquinho não vai precisar de médico mais para fazer isso. O que a gente tem médico de diferente? Interpretação, a racionalidade. E a gente pouco exerce na prática médica, porque a gente não busca as causas. Então a gente diagnostica e é medicamento. Bom, então voltamos lá. Se todos esses hormônios atuam no cérebro,
Vamos falar daqueles mais relacionados com nossos estados, os estados de como a gente se sente, que é a dopamina, a gente está falando de neurotransmissores, mesma coisa hormônios. A dopamina, que é aquele neurotransmissor que a gente pode impulsionar, aí a gente vai para o entendimento, assim. Primeiro, como impulsionar e que efeito a gente quer. Eu quero com a dopamina reduzir a ansiedade, melhorar o ânimo, a disposição de fazer as coisas, a vontade de fazer as coisas. Tá, tudo na vida, tudo é investimento. Se eu não tenho como investir, eu não tenho como receber. Então, mas eu não tenho zero para investir. Então morre, vai para o céu, porque aqui não tem nada mais que fazer na Terra. E eu não estou falando de investir dinheiro. Então, se eu não conseguir investir em impulsionar a produção de dopamina, que naturalmente vai acontecer ao longo do meu dia, eu não tenho como querer ter muita dopamina. Aí, então, daqui a pouco a gente parte para nuances, porque vocês vão entender, deixa eu dar um preâmbulo aqui da coisa, que para produzir dopamina, então eu preciso ingerir os nutrientes. A dopamina é fabricada numa fábrica. Essa fábrica precisa de material para poder construir um carro. Então eu preciso de pneu, eu preciso de borracha, ou seja, eu preciso de ferro, de metal, eu preciso de alumínio, eu preciso de couro para o banco, preciso de espuma. Então, como que a gente constrói um hormônio dentro das nossas fábricas? Ingerindo, comendo os elementos que vão se juntar, e esses elementos se juntando, então eu produzo aquele neurotransmissor, ou aquele hormônio, ou aquela enzima. Então, ou eu invisto de eu ter ingestão desses nutrientes, ou eu não tenho como. Aí você já começa a ver um detalhe aqui. E se eu como mal, de onde meu corpo vai tirar estes elementos? Se eu tenho uma fábrica que não recebe aquilo que ela precisa receber para poder produzir os seus neurotransmissores, como que essa fábrica vai produzir? Primeiro, ponto-chave. Ou seja, se eu atendo alguém, eu tenho que entender como aquele hormônio neurotransmissor, dopamina, já identifiquei que esse ser humano, esse indivíduo na minha frente aqui, tem baixa dopamina. Identifiquei. E geralmente não precisa de exame para isso. Precisa conversa. Não deveria ser assim, ok. Porque a maioria dos pacientes atendidos, a dopamina é antidepressiva também. Então, eu atendo, eu diagnostico, por causa tem uma lista lá de sintomas, sinais, a pessoa vai me contar se está sentindo assim, assim, assado, está com baixa dopamina. Eu não quero saber nesse momento, infelizmente, as pessoas não recebem um diagnóstico assim, olha, tu estás produzindo pouca dopamina, por quê? Porque tu não tem tijolo para construir essa casa. Então, cadê o tijolo na tua alimentação? Número 1, isso é básico. Por isso que eu bato tanto nessa tecla aqui, em entender aquilo que eu quero passar e agregar aos tratamentos medicamentosos se for necessário, mas eu não consigo entender alguém que está lá, é que nem a nossa vida. Eu estou lá na fábrica, poxa, não está produzindo na fábrica, gente, não está produzindo carro, me empresta um carro. É assim que a gente faz com o remédio. Me empresta, não é nem um carro, me empresta uma nave, não chega a ser carro, sabe? Ou então os medicamentos aqui, para dopamina, por exemplo, eu tenho um medicamento que é a bupropiona, que faz com que ela circule mais, é um inibidor da recaptação. Os neurônios, eles têm lá do neurônio, né, eu tenho uma condução daqui para lá, para cá. Aqui é a pós-sináptica. Tenho neurônios pré-motor e aí quando eu libero aqui, né, essa fenda aqui, vai fazer com que esse hormônio chegue aqui, esse neurotransmissor, aqui chegando, ele depois de um tempo ele vai ser inativado, e aí existem enzimas que fazem a inativação. Tem pessoas que têm essa enzima muito funcionante, outras essa enzima pouco funcionante, então quando está muito funcionante, eu produzo dopamina, ela vai embora muito rápido, degrada, aí eu tenho que reproduzir. Para reproduzir, eu preciso de mais tijolo, para produzir mais casa, ou mais ferro para produzir mais carro. Então, liberei aqui serotonina, mesma coisa. Né? Eu preciso, e eu tenho medicamentos, então, que faz o seguinte, produzir, está aqui, eu inibo a recaptação, ou seja, ele roda de novo aqui. É como se eu não ganhei nada a mais, não estou tratando absolutamente nada, resolvendo nada, estou remediando um problema, ou seja, tem pouco carro, eu te empresto um aqui, tu usa esse carro que tu vendeu e ele volta para a tua fábrica. Vendeu, volta para a tua fábrica. Tá?
Tá, mas eu quero aumentar o ganho da minha fábrica. Eu quero entender o porquê que minha fábrica não está conseguindo produzir carro. Ah, não. Isso ninguém interessa. Você tem problema na dopamina. É assim que acontece. Aí vocês entendem que do básico, qualquer um de vocês com esse básico aqui, estou falando de dopamina, hein? Eu estou falando de dopamina, tem serotonina, tem melatonina, tem norepinefrina, adrenalina, tem ocitocina, tem GABA, tem as endorfinas, tem glutamato, então tem várias outras coisas aqui. Eu não posso, vocês entendem por que eu brigo tanto e eu sou tão criticado dos colegas médicos? Porque pensar nisso é muito difícil. Eu preciso de uma consulta de 1 hora, eu preciso entender o que está acontecendo, entender de alimentação, eu tenho que entender como que é formado bioquimicamente uma dopamina e quem que impulsiona a produção. Isso é básico. Uma pessoa eu quero impulsionar a produção de dopamina. Eu posso expressar gratidão pelas pessoas. Eu posso fazer exercício físico, eu vou produzir dopamina. Eu posso abraçar as pessoas que eu amo. É possível que eu produza um pouco mais de dopamina. Eu posso tomar um cafezinho e eu vou ter um certo estilo de dopamina. E aí vai. Eu posso utilizar um fitoterápico, de um chá, que tem uma ação sobre a dopamina. Eu posso pegar numa cápsula e colocar aqui Mucuna pruriens, que é um fitoterápico utilizado para impulsionar a produção de dopamina. Beleza? Ou para sinalizar como se fosse uma dopamina. Então, além da dopamina, nós temos serotonina, melatonina, tudo isso. Todos estes são produzidos a partir de alimentos, nutrientes que vão se juntar. Basicamente aqui, vocês já entenderam que eu tenho uma dificuldade gigantesca de aceitar um diagnóstico dado por uma conversa. Porque tudo bem, eu posso estar com um problema que eu não... minha fábrica não está vendendo. Vou sentar e vou pedir um carro emprestado. Mas, cara, não é isso que eu quero saber. Eu posso até pegar emprestado, cara, não tem problema não. Mas eu preciso saber porque eu não estou produzindo. E dentre esses, eu tenho 2 elementos que são muito importantes. Que são o GABA e o glutamato. GABA é aquilo que não inibe os impulsos. Eu preciso ter isso para conter minha ansiedade. Para poder botar o pé no freio quando eu estou muito acelerado. Por quê? Porque se eu acelerar demais a máquina, eu vou cansar a máquina. Eu já vou colocar para vocês onde que mais cansa. E eu tenho glutamato. Glutamato que é o nosso sinalizador de estimulação. Tá, aí nós estamos falando de outra coisa. Eu preciso ter o equilíbrio desses dois. Eu preciso inibir e estimular, excitar. É o excitatório e o inibitório. Esses dois precisam trabalhar assim. Para isso eu preciso ter, de novo, substrato. Na alimentação eu preciso ter fontes de aminoácidos, vitaminas, coenzimas, cofatores que me possibilitem atuar nesses dois contrapontos. E esses contrapontos é que vão fazer com que eu fique mais acelerado. Ou seja, pessoas muito ansiosas, elas tendem a ter um descontrole no glutamato. Pessoas muito paradonas tendem, né, que tem um descontrole no GABA, que são muito importantes, tá? Porque isso vai fazer com que eu impulsione mais a produção também dos meus neurônios. Além disso, gente, para que eu consiga o GABA, eu preciso, os elementos são assim, eu quero o GABA, eu quero a serotonina, eu não consigo. Eu não produzo de uma hora para outra. Eu preciso ainda, além de juntar alguns fatores, eu preciso que um se transforme no outro, que transforme no outro, que daí vai virar a serotonina que eu quero. Assim como o GABA. O GABA precisa do glutamato, por exemplo. Mas o GABA precisa, por exemplo, de vitamina B6. E a vitamina B6 vai vir da alimentação que eu ingiro. Entretanto, aí um outro detalhe importante. Para que eu consiga assimilar e transportar a vitamina B6, ou seja, o metabolismo dela depende de uma habilidade. Tem pessoas que aproveitam mais e outras menos. Não quer dizer que eu estou ingerindo mais ou menos. Eu ingiro. Se eu vou aproveitar, depende então do meu trato digestório. Se eu estou mastigando bem, depois se o meu estômago está ácido, porque precisa ser extremamente ácido, senão eu não consigo digerir bem os alimentos. Eu tomo omeprazol, já estou ferrado. No começo eu já ferrei tudo, porque eu vou ter menos de biodisponibilidade dos alimentos. Poxa vida, mas eu tenho gastrite. Já experimentou tirar café, chocolate, leite, farinha de trigo, açúcar, para ver se o problema não é a gastrite, o problema é você comendo errado?
Olha como eu acredito que devamos conduzir as consultas. Esse é o Vitor acredita que. Baseado em quê? Cara, basicamente o que eu estou falando para vocês aqui é fisiologia. Não precisa, eu estou voltando assim ao funcionamento do corpo. Eu vou falar sobre estudos científicos, porque os estudos, eles, no final das contas, eles precisam confirmar esses achados. Mas, pensando em fisiologia, já está tudo errado. Né? Tudo errado eu diagnosticar alguém sem ter essa conversa toda, que leva um bom tempo, e sem ter essa linha de raciocínio aqui. Tá? Então, passando um pouco mais adiante aqui, a gente tem esses... além destes, nós temos outras coisas que fazem com que excite ou não. Que aí, não propriamente neurotransmissores, mas outros tipos de hormônio que também atuam bastante no nosso cérebro e atuam em outros sistemas. Aí nós estamos falando das catecolaminas. Porque elas são responsáveis por aumentar o nosso metabolismo, por excitar o nosso corpo, por excitar o nosso cérebro, para deixar excitação, não estação libido de sexo, né? Excitar, estimular. E essas catecolaminas, por exemplo, a adrenalina, ela é produzida quando eu tenho estresse ou quando eu tenho estresse que eu quero ter. O que eu estou falando aqui? Que se eu tiver muito estresse por estresse, como eu junto dela eu vou produzir cortisol aumentado, e o cortisol aumentado é um hormônio que sinaliza sobrevivência para o meu corpo. Se eu estou sobrevivendo, eu não quero ficar feliz. Ver algum animal na natureza fugindo de outro rindo? Não existe. Assim como a nossa vida. Fugindo um bandido rindo. Tem que ser louco. Então, se eu estou numa situação de fuga, de vida ou morte, catecolamina, adrenalina, norepinefrina e cortisol. Quando isso acontece, então, eu tenho um estímulo diferente. Não é antidepressiva, claro que é antidepressivo no momento que eu estou produzindo, porque eu não tenho depressão fugindo de alguém, mas se eu estiver estimulando demais esse sistema por conta de uma vida com estresse ruim, eu acabo fazendo o meu corpo ficar desregulado. É como se eu tivesse sempre numa vida. Vida ou morte, vida ou morte. Ah, Vitor, mas não é vida ou morte, é estresse de trabalho. O teu corpo não diferencia o que acontece. É como se assim, meu cérebro entende. Ah, não, eu estou estressado por causa do trabalho, do trânsito, do meu pai, da minha mãe, do meu filho, do meu marido, da minha esposa. Ah, tudo bem, eu interpreto. O nosso lobo pré-frontal inteligente interpreta. O nosso hipotálamo, que é reptiliano, que é antigo, ele não quer saber de interpretação, ele quer nos deixar vivo. Se ele quer nos deixar vivo, o que ele faz? Sinaliza um hormônio, que é aqui na frente, na hipófise, sinaliza outro hormônio, se estimula outro hormônio, que vai lá na nossa adrenal, e a nossa adrenal não entende se eu estou feliz ou triste, se eu estou estimulando um pouco mais ou um pouco menos, se é apenas um estresse do carro, do trânsito, ou da minha casa, ou da minha vida que está ruim, ou se é vida ou morte, se eu estou fugindo de um leão. O que ele faz? Opa! Produz cortisol e adrenalina. Quando isso acontece, gente, então eu tenho o meu corpo respondendo como se eu estivesse fugindo de um leão, eu estou sentado aqui porque eu estou estressado, porque eu sou ansioso, porque isso, porque aquilo. E por que talvez eu seja estressado aqui? Por causa da minha vida. Por que talvez eu estou num estado de ansiedade? Aí é uma junção. Fatores genéticos, se a gente vai falar alguma coisa aqui se tiver tempo. Estilo de vida. Se eu como açúcar, eu sou mais ansioso. Não tem como eu não ser. E quanto mais ansioso eu fico, mais açúcar eu vou querer. Tem pessoas que têm sensibilidade à proteína do trigo, por exemplo, do glúten. E essas pessoas têm neuroexcitabilidade. Tem pessoas que têm uma sensibilidade à proteína da castanha. Os alimentos têm esse potencial. Claro que eles têm potencial de estimular a gente, de deixar a gente mais feliz ou triste. É óbvio que isso não acontece porque eu simplesmente senti o cheiro de chocolate, me deu triste ou feliz. Não, é a ação do que tem dentro desse alimento que vai lá e sinaliza o nosso cérebro e nos deixa um pouco mais relaxado, um pouco mais feliz. Então, quando eu estimulo demais o sistema adrenal, cortisol, adrenalina e tal, eu começo a balança faz assim, ó. Quem se estressa não quer ficar feliz. O corpo não para de produzir serotonina. E quanto mais eu estimulo isso aqui, mais eu desregulo a microbiota intestinal. Vamos indo então aos poucos aqui. Então, fala de adrenalina. Existem seres, então, que a adrenalina é extremamente antidepressiva. Existem indivíduos que
tem uma capacidade de produção de adrenalina menor ou maior? Sim. Se eu faço exercícios físicos, eu ganho adaptação à produção da adrenalina. Se eu não faço exercícios físicos e se eu só sou estressado, sentado aqui, é como se eu estivesse colocando o dedo na tomada e não gasto nunca, não aterro isso. Ou seja, eu tenho uma desadaptação na produção. E existem indivíduos que também têm polimorfismo nos receptores de adrenalina. Então a adrenalina vai lá e no receptor ela bate e não se encaixa muito bem. Isso é característica genética. Pô, Vitor, então a depressão, nesse caso, da falta de adrenalina é genética. Não, peraí, cara pálida, não é bem assim. Na natureza, vai lá para a Etiópia. A Etiópia tem gente com depressão, tem gente gorda, magra, não, é magro. E a genética é a mesma coisa que a gente. As variantes são semelhantes. Vai lá para o Irã ver se tem obeso, dificilmente. Por quê? Porque a genética é exatamente a mesma coisa, é o mesmo piano, a gente tecla coisas diferentes, mas é o mesmo piano, a genética é a mesma coisa. E a expressão gênica muda conforme o nosso estilo de vida. Se eu não tenho direito de falar que eu estou com depressão, porque afinal de contas eu vivo uma vida assim, não tenho acesso a remédio, eu acabo tentando me virar de algum jeito. Eu não estou falando que o remédio não é bem-vindo, e não estou falando que quem não vence é por falta de esforço. Nada a ver uma coisa com a outra. Mas entenda que esse polimorfismo genético de receptor alterado acontece em todos os lugares. Agora, se eu já estou produzindo errado, aí é pior ainda. Aí é o útil ou o agradável. Bom, aí eu tenho também, através de nutrientes, como modular os receptores da adrenalina. Por exemplo, se a pessoa tem um polimorfismo. Se a gente pede um mapa de polimorfismos genéticos, tem um polimorfismo no ADR-B2, ABRT3, adrenalina B2, B3, são receptores polimórficos, eles não funcionam tão bem. Eu tenho uma característica desfavorável genética nisso. O que eu vou fazer? Eu posso usar, por exemplo, uma suplementação, comer peixe. O peixe tem ácido eicosapentanoico, ômega 3. O ômega 3 modula esses receptores. A cafeína em doses adequadas modula, a luteolina modula, cogumelos modulam, a pigenina, o chá de camomila modula, oleoperina, azeite de oliva modula, cúrcuma do açafrão modula, quercetina, que na cebola modula. Então os alimentos têm esse potencial. Eu posso pegar só a quercetina, botar numa cápsula, 200 a 500 miligramas, e ajudar a modular o receptor da adrenalina, ao invés de eu já partir para um inibidor não seletivo da recaptação, ou seja, faz aumentar minha adrenalina, porque daí isso é antidepressivo. Poxa, é um passo anterior na minha visão. Vamos ver se tem como modular isso aí, se ele tem esse receptor polimórfico. Bom, existe também o gene do transportador da serotonina, que também eu posso medir para ver se as pessoas têm polimorfismo ou não. É o 5-HTT-LPR. Quando eu tenho polimorfismo nesse gene, eu tenho um transporte inadequado da serotonina. Eu falei sobre receptores de adrenalina. Pode ver que assim, a coisa é complexa. Não é simplesmente assim, tá com sintoma disso, toma um remédio disso. Tá com sintoma disso, toma um remédio disso. Não, peraí, eu posso até dar um remédio, mas se eu não entender qual é o problema da pessoa, eu não consigo resolver. E essa vai ser uma candidata a tentar um remédio, daqui a pouquinho outro. A vida nunca muda e daqui a pouquinho ela pode ser uma candidata a atentar contra a própria vida. É isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Para que vocês orientem as pessoas a buscar outros recursos, não simplesmente a medicação. Isso não quer dizer que vocês têm que trocar o médico de vocês. Não, não. Mas, basicamente, se a gente procurar um profissional, e geralmente os nutricionistas entendem muito mais disso do que os médicos, né? Porque a gente, na faculdade de medicina, claro que hoje tem uma legião de médicos que está se interessando mais sobre fisiologia, bioquímica, nutrientes, formulações, mas não é um mais certo que o outro. Mas um vai na causa, o outro vai na consequência. E se a gente juntar os dois, está ótimo. E se tiver alguém que pensa ao mesmo tempo que existem psiquiatras integrativos, né? Pô, melhor ainda. Vocês estão com uma pessoa que tá no remédio e no outro. Eu atendo muitas pessoas que estão usando medicação. Poxa vida, eu não consigo me livrar, como é que eu me livro? E a gente vai assim, pera, não pensa se livrar. Mas está bem assim, está estabilizado? Não, nunca melhorei. Não, então vamos tentar se livrar, porque não está te ajudando. Não, eu estou bem com esse remédio, mas eu quero tirar. Claro que
É óbvio que o ideal é não depender de uma medicação, porque daí é sinal de que eu regulei meu corpo. E quando eu regulo meu corpo, eu não estou regulando só para aquele sistema de serotonina. Eu estou regulando para vários outros sistemas, porque o que está prejudicando eu transportar a serotonina, por exemplo, quando eu tenho um polimorfismo, é simples. É só eu otimizar a minha produção de serotonina. Porque se eu transporto pior, se eu produzir mais, está resolvido. Eu equalizo as coisas, está entendendo? Então, a gente tem como modular sempre essas pessoas. E a gente tem, então, que entender que não importa só o neurotransmissor, eu penso, deve ser falta disso, deve ser falta daquilo, mas, aí sim, se eu consigo produzir, ou seja, se eu estou alimentando suficiente de, quero serotonina, preciso de triptofano, que é um aminoácido, é o L-triptofano, que a gente vai ingerir em oleaginosa, em banana, em algumas frutas, em carne. Esse aminoácido é fundamental para que eu produza serotonina. Se eu não conseguir esse aminoácido suficiente, vai faltar. E tem um problema, que para ele se transformar em serotonina, eu preciso um caminho. Então, desse aminoácido, L-triptofano, aminoácido é um constituinte das proteínas. Tá? Então, eu consumo uma proteína que tem dentro da banana também, que tem dentro do frango, que tem dentro do ovo, que tem dentro do arroz. A gente tem. Aí eu consumo. Tá? Não estou falando do triptofano especificamente em quantidade. Estou falando de proteínas, só para vocês entenderem que proteína não é só carne. Aí eu digiro a proteína. Digiro no meu estômago, tem que estar muito ácido. Aí, estando ácido, eu vou no meu intestino. E quem faz a seleção disso, a fermentação disso, para que eu consiga assimilar? Microbiota intestinal. Então, eu estou ajudando, primeiramente, esse sistema, porque não adianta nada eu pensar em comer se eu não assimilar bem. Essa é a primeira barreira que a gente tem. E é uma barreira muito falha, porque quando eu ingiro muito açúcar, essa barreira fica falha. Quando eu bebo muito álcool, falha. Muito café, falha. Quando eu tenho muito estresse, eu desregulo a microbiota intestinal, eu posso provocar uma desbiose, quando eu tenho muito estresse, aumento de catecolaminas, de adrenalina, de cortisol, desregula, provoca essa desbiose, e a desbiose é o primeiro passo para que eu possa criar também um sistema tão desajustado que a camada de muco do nosso intestino diminui, os lactobacilos ficam todos, não é só o lactobacilo, tá? Mas as bactérias todas desajustadas, e eu tenho então as células do meu intestino, que são bem fechadinhas assim, elas passam a ficar inflamadas e abrem. Quando elas abrem um pouco mais, começa a ter passagem de nutriente mal digerido e de morte celular avançada desses micro-organismos aqui que vão transpassar. Quando isso acontece, porque o intestino já está hiperpermeável, ele não deveria ser, isso provoca inflamação. E essa inflamação sinaliza através do nervo vago, lá no intestino, diretamente para o meu cérebro. Estou inflamado. Cérebro inflamado não vai produzir adequadamente neurotransmissores. Eu tenho uma disrupção na minha barreira hematoencefálica, onde, por exemplo, eu posso ter o nutriente triptofano, ele passa pela barreira hematoencefálica, mas chega lá. E o que acontece? Um desvio metabólico de rota dele. Por quê? Porque eu estou inflamado. Se eu estou inflamado, é um estresse metabólico. Inflamação é estresse metabólico. Pô, Vitor, mas eu não estou inflamado. Não, peraí. Como a gente diagnostica essa inflamação? Essa inflamação é silenciosa de baixo grau. Eu não tenho tem vários marcadores. Você fez exame de proteína C reativa, fibrinogênio. Esses são os melhores para a inflamação silenciosa. A proteína C reativa é muito boa. Mas aí até um leucograma, os leucócitos um pouco mais elevados, podem sinalizar inflamação. Em último caso, se eu quero saber se essa inflamação atingiu o intestino, eu já posso pedir uma calprotectina. São exames que pouca gente pede. Eu não estou falando que precisa pedir para todo mundo. Mas às vezes eu quero ter certeza que está acontecendo essa inflamação silenciosa. A gente chama de inflamação de baixo grau subclínica. Eu não tenho dor, mas eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho produção insuficiente de dopamina, de serotonina, eu tenho excesso de glutamato, tenho falta de GABA, estou estimulado, estou nervoso, estou nervosa, estou comendo até o pé da mesa, tá? Então, importa o que eu ingiro, se está sendo assimilado ou não está sendo assimilado. Além de estar sendo assimilado, eu me preocupo se eu tenho desvio de rota metabólica, ou seja, se eu estiver inflamado,
meu intestino com desbiose, comendo errado. Ah, mas como é que eu sei? Querido, se você come farinha todo dia, está com desbiose. Se come açúcar todo dia, está com desbiose. Se acelera muito no café, provavelmente está com desbiose. Se você tem peida demais, está com desbiose. Se você não come vegetal adequadamente, tem desbiose. Se suas fezes são fedorentas demais, tem desbiose. Não precisa cheirar bem, mas não pode ser fedorenta. Então, tem muitos sinais de desbiose e tem outras coisas que a pessoa nem percebe, que o homem geralmente não percebe. Ah, o homem é aquele cara que vai lá e pode, legal pra caralho. Não. Tá, se eu descontrair um pouquinho, são homens e mulheres funcionam muito diferentes. As mulheres estufam a barriga, atrapalham na saia, no vestido e começam a se incomodar. Então, desbiose, simples fato de eu ter ou síndrome do intestino hiperpermeável faz com que eu sinalize através do nervo vago. Esse é um entendimento que os médicos não têm, não as médicos, né? Mas, pá, eu já tive psiquiatra me xingando de tudo. Quem está falando que é a alimentação tal? Eu estou falando tudo isso baseado no mínimo em fisiologia, só que são estudos mais estudos científicos. Então, se fosse algo pouco aqui, e eu estou falando com vocês isso porque eu tenho condição de arguir. Qualquer pessoa que queira discutir comigo isso, qualquer pessoa, não tem problema, qualquer. Não estou falando que eu sou melhor que qualquer pessoa, mas eu tenho muito fixo esses conceitos porque estou me amparando em estudos científicos. Então, ciência, né? Eu não estou me amparando de algo que eu aprendi, o que eu ouvi falar, ou o que eu pratico na clínica. Não, é estudo. Mas então, além disso, então, eu tenho que ingerir, assimilar, metabolizar, conduzir, tudo isso tem particularidades. Chega lá no cérebro, não posso ter disrupção, ou seja, eu posso, ao invés de formar com L-triptofano a serotonina, eu posso formar ácido quinolínico. Ácido quinolínico, ele pode ser formado quando a gente inflama mais, inflamação silenciosa, eu tenho aumento da indoletamina. IDO, essas enzimas, elas desviam a produção, ao invés do L-triptofano virar 5-hidroxitriptofano, serotonina e depois ainda melatonina, que eu possa dormir bem, eu desvio. Opa, ácido quinurênico, ácido quinolínico, 3-hidroxiquinolínico, quinurenina. Essa rota excita o meu cérebro, a outra deprime o meu cérebro. Aí depende de algo que a gente não enxerga, de um caminho metabólico bioquímico, que se a gente entender a bioquímica, que a gente deixa para trás na faculdade, a gente, agora eu entendi, ele está ingerindo, não está assimilando muito bem, está inflamado, está desviando a rota. O que mais faz desviar a rota? Os comandos centrais. Se eu estou muito estressado, como eu disse para vocês, o meu corpo não quer produzir serotonina. Então não adianta eu querer ser uma pessoa normal sem depressão, se eu tenho uma vida muito estressante e não estou fazendo nada para mudar. Eu tenho que mudar. Ou alimentação. Ou então mandar eu produzir com isso. Como? Exercício. Exercício, meditação, estar com pessoas que eu amo e vai. Além de tudo isso, depois, no final, se eu produzir ou não produzir, ainda tem a questão de receptor. Se eu consigo que esse receptor seja bom ou não, aí é genético. Então essas questões são genéticas que podem prejudicar ou não. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu tenho um polimorfismo na produção da adrenalina. Meu metabolismo naturalmente é mais lento. E vocês podem perceber que me conhecem há mais tempo, que eu tenho fotos minhas antigas, já postei aí, que eu tive um período que eu fiquei gordinho. Como é que eu regulei essa expressão gênica, né, do metabolismo lento? Eu sempre pratiquei muito exercício. No momento que eu parei de praticar, meu pai me botou no exercício, eu fazia 3 horas por dia de ginástica olímpica, na minha infância inteira, durante 8 anos da minha vida. Então, naturalmente, eu modulei esses genes, que são ruins meus, polimorfismos, características ruins. Quando eu parei, dei um tempinho, ganhei peso. Falei assim, poxa vida, fazendo a mesma coisa, estou ganhando peso? Não, eu não podia deixar de fazer exercício físico. Então, esse é um remédio para mim. Assim como eu tenho a ação da enzima cometil-A-transferase, que é a COMT, ela funciona muito rápido. O que acontece? Eu degrado muito rápido os neurotransmissores. Então, eu tenho uma produção de dopamina, essa dopamina é degradada e eu, rapidamente, eu tenho, estímulo, desestímulo, desestímulo. Ou eu pego e fico tomando remédio, eu entendo como eu funciono e eu me adapto àquilo que eu funciono, que é como eu faço. E eu uso alguns moduladores, alguns nutrientes que podem auxiliar nesse. Ou seja, então, no final, ainda se o receptor funcionar bem, eu ainda tenho um outro ponto importante, o grau de degradação.
Porque se eu degrado muito lento, eu fico sempre muito estimulado. Dificilmente eu vou ter depressão. Quem tem uma CONT, essa enzima, cometiotransferase, isso a gente mede por polimorfismo genético também, ela lenta, eu produzo o neurotransmissor e fica lá na fenda sináptica. Fica lá na fenda, fica horas para sair, super estimulado, vontade de fazer as coisas, tudo mais. Para essas é mais fácil, muito difícil desenvolver depressão, mas não percebem quando passam do limite, facilmente desenvolve aquela, chega um momento que assim, fadiga crônica, burnout, porque passaram do limite. Ou então despertam doenças autoimunes, que é muito comum também, doenças inflamatórias, porque passam do limite sem perceber. Então, sempre nada. Os contrários, eles têm mais, por mais que tudo aconteça bem, no final das contas ele degrada muito rápido a dopamina, como é o meu caso. Estão vendo que meus olhos estão fechando? Eu começo estimulado e eu começo a baixar a bola porque começa a me faltar energia. Eu poderia, como eu fui diagnosticado, já aceitar o diagnóstico de déficit de atenção. Vocês acham que eu tenho déficit de atenção? Entender tudo que eu entendi aqui, que eu estou resumindo para vocês uma coisa numa live, um monte de nome bioquímico, déficit de atenção aonde? Fui diagnosticado com déficit de atenção. Então eu não aceito essas coisas, alguns transtornos, alguns diagnósticos, porque nunca ninguém me perguntou, né, se eu durmo bem, o que eu como, que eu não como. Então na época foi assim, sintoma assim, tá, mas foi diagnóstico categórico. Então vamos voltar aí à depressão para vocês verem que tem outro jeito da gente enxergar aqui, tá? Que é muito importante e é científico. Tá? Essa enzima que degrada mais ou menos, ela, em última instância, ela vai nos conduzir o nosso pensamento para ver se eu, de fato, eu tenho como fazer essa enzima melhorar quando eu tenho polimorfismo? Tenho sim. Tá? Existem estratégias alimentares e existem suplementos que podem ajudar nessa degradação. Bom, então, outra coisa importante. Intestino. Lembra que eu falei que essa desbiose estão relacionados? A gente tem um quadro mundial, para vocês terem uma ideia aqui, de que uma estimativa de que até 2050 a gente vai ter mais de 131 milhões de pessoas que estejam afetadas por demência. Você vê como o cérebro está sendo agredido de todos os jeitos e onde vem a maior agressão que a gente vai falar aqui. A depressão maior, ela já é a maior causa de incapacidade do mundo. Passou a obesidade, hein? Obesidade é a maior causa de incapacidade, doenças crônicas, é a que mais gera outras doenças, mas a depressão maior já é o maior maior número de liberações médicas do trabalho no Brasil, por exemplo, já é de depressão maior. Eles estimam que até 2020, essa transtorno, eles chamam de doença, vai ser a segunda maior causa de inabilidade no mundo para o trabalho. Ou a gente faz alguma coisa para mudar, ou a gente entende isso de uma forma diferente. Tá? Então, o que a gente precisa entender? O que eu estou fazendo para que eu apresente isso? Se a culpa é minha, culpa é forte, né? Isso aí, responsabilidade é sempre nossa, querido, sempre nossa. Mas eu não tenho culpa porque eu tenho genética muito forte para depressão. Tudo bem, responsabilidade é minha igual. É minha, porque eu posso ter um irmão univitelínico com a mesma genética minha que não vai desenvolver. Tudo bem? Não estou falando que, então o Vitor está falando que eu vou me matar. Não, não é isso não. Mas se a gente não assumir as responsabilidades, a gente fica atônito. A gente não muda. E o que eu quero para vocês, provocar vocês para que vocês mudem e ajudem quem está perto de vocês a mudar, a entender que tem muita coisa a ser enxergado. E ou vocês vão na causa ou vão ficar dependendo da medicação, se a medicação funcionar, que é um ponto que a gente vai colocar aqui. Tá? Olha que nós temos dados mostrando que 72% dos trabalhadores brasileiros se consideram estressados. E o estresse faz o quê? Aumento de catecolamina, adrenalina. No começo eu estou adrenérgico, depois do cortisol, adrenalina, eu começo a cansar a produção desses hormônios através da minha adrenal. Minha adrenal começa a ter a gente chama de uma disfunção de eixo. Então, o cérebro manda produzir, eu produzo, chega uma hora que o cérebro fala assim, não é possível que ele esteja sobrevivendo o tempo todo. O que eu vou fazer? Eu vou baixar o mandamento, a aceleração. Eu mando ele produzir menos agora. Mas eu preciso de mais, porque eu estou ali naquele pique. Se ferrou, amiguinho. Acabou, eu vou produzir muito pouco, a menos que tu precise muito, porque a glândula está esgotada, tu está exigindo demais do teu sistema, ele não veio para isso. E aí o que acontece? A pessoa
baixa o comando de estresse que ele precisa. Então, muitas vezes esse estresse é o estresse que o cara está precisando, a pessoa está precisando, porque ele quer ficar estimulado. Estresse bom é o estresse, e não o distress, que é o estresse ruim. Mas pesar, quando a gente ultrapassa, isso é muito difícil. E quando eu estou usando demais esse sistema, mesmo que seja para o estresse bom, eu estou provocando naturalmente uma predisposição à desbiose de intestino hiperpermeável. E aí, independente se eu como bem ou mal, eu vou ter chance de a alteração desse intestino sinalizar inflamação através do nervo vago lá para o meu cérebro. E meu cérebro, então, tem um funcionamento como se ele tivesse, opa, o corpo está em agressão, em estresse, em sobrevida, sobrevivência. E isso não preciso produzir serotonina. Esse é o comando. Mas aí, bioquimicamente, o corpo vai desviando as produções. Pra vocês terem uma ideia, o cortisol ele é secretado no período, principalmente que a gente está acordado, em doses maiores. E dormindo ele vai baixar para relaxar. Nos últimos quantos anos, desde a década de 90 para cá, a gente tem, em média, se a gente pegar a média mundial, a gente dorme 1h30 a menos. Se essa 1h30 a menos é 1h30 a mais utilizando o cortisol, cara, é um sistema, é um carro que eu estou usando cada vez mais, ou eu boto uma gasolina de qualidade, ou eu boto ele para descansar, ou eu faço reparo nele, ou não tem jeito, ou não tem a mínima condição de funcionar bem, eu vou despertar doenças e tudo mais. E isso acontece muito mais no Brasil, que é o país com a maior prevalência de estresse e ansiedade do mundo. 9,3% da população brasileira se diz estressada e ansiosa. É muita gente. Eu estou aqui em Portugal. Aqui, 1 em cada 10 mulheres que eu atendo aqui vai falar, e homens também, que vai falar assim, que está muito estressado, ansioso. Quando eu atendo os brasileiros aqui, 9 em cada 10 brasileiros aqui, minhas clientes aqui, eu atendo no Brasil, tá? Mas eu estou trabalhando aqui em Portugal 2 semanas. Vão falar que estão estressados. É um mindset. Nós precisamos mudar. Se o país é um país estressante, ou eu mudo meu estilo de vida e começo a me adaptar a isso, a procurar fazer meditação, aquietar o cérebro, procurar a igreja também para me reconectar, a família, fazer exercício físico para passar, jogar esse estresse para fora de uma forma boa, ou eu não tenho como. Agora vamos assim, mas Vitor, e o ponto de vista dos remédios? Que eu mostrei fisiologicamente que está tudo errado. Está tudo errado. No mínimo eu preciso pensar nisso aqui, eu estou resumindo para vocês. No mínimo precisa ter esse entendimento para poder diagnosticar alguém com alguma coisa e tratar alguém. Mas as terapias medicamentosas, qual é o ponto de vista aqui? Infelizmente, ainda, apesar de todos os recursos, tá? Eles, para a ciência, medicina baseada em evidências, e veja bem, eu estou falando aqui mesmo, se você é psiquiatra, fato é fato. E se quiser discutir comigo, vem pessoalmente, discutir comigo, que eu estudo científico, ciência para ciência, não é assim, não adianta berrar, é ciência. Infelizmente, as terapias medicamentosas para depressão, ainda frente à medicina baseada em evidências científicas, nível de evidência, são consideradas como fracasso. Por quê? Porque para eu conseguir ter um alto nível de evidência científica, eu preciso pegar 2 grupos de pessoas. Vamos pegar, tem vários estudos que eu posso fazer, tá? Mas eu posso pegar os ensaios clínicos randomizados. Eu pego 2 grupos de pessoas, com pesquisadores que não sabem o que elas estão tomando. Para uma eu dou pílula de farinha, para outra eu dou remédio para depressão, por exemplo. E eu faço esses ensaios clínicos e vou vendo as respostas. Falo assim, opa, esse grupo aqui com o remédio realmente ficou muito melhor. Esse aqui com a pilha de farinha não ficou bem? Tá. E aí eu tenho números para afirmar que o P é relevante, ou seja, que o resultado é significativo. Qual é o problema, gente? Que no final das contas, para eu conseguir afirmar que o remédio realmente trata, eu tenho uma última etapa. Pegar os estudos randomizados, que são esses que eu randomizo, né? 2 grupos, com 2 grupos de pesquisadores, depois troco os grupos, trato um, não trato o outro, sem que eles saibam, nem os pesquisadores, o que está acontecendo, e depois eu observo que são os resultados. Isso é o mínimo que eu preciso fazer. Então tem vários estudos assim. E no final deles, para poder, assim, tá aqui, atestei que funciona realmente, tal. O que eu faço? Eu pego esses estudos todos e faço uma revisão. E a gente chama isso de revisão sistemática. Então,
medicina, a gente precisa disso. A medicina, eu preciso de estudo, eu preciso de prática clínica, bom senso, observação, e eu tenho uma coisa que atrapalha um pouco, pode ajudar aqueles que não têm cabeça para pensar, mas atrapalha um pouco. Porque engessa muitas coisas, que são os protocolos. O protocolo veio para facilitar a indústria farmacêutica, facilitar aquele que não tem capacidade de pensar sozinho, para dar um norte, e para quem pensa, para dar um norte. E o resto clinicamente, a gente afere. Bom, o que diz a última grande meta-análise, a última revisão sistemática, ou seja, pegou todos esses grupos de estudos aí, para avaliar os medicamentos para depressão. Esse estudo, eles analisaram 21 antidepressivos no tratamento de desordem depressiva no adulto. E eles fizeram, então, essa revisão sistemática e meta-análise. Esse estudo grande, eu posso botar depois nos stories para vocês, o título ali, então, o título que fica mais fácil. E aí vocês que são profissionais de saúde vão lá e baixem e leiam de cabo a rabo. Mas cabo a rabo. Não é só resumo, porque o que o resumo afirma no final? Todos os antidepressivos são melhores do que o placebo. O placebo é pílula de farinha. Porra, legal. Dinheiro funciona mais do que papel. Porra, legal. Tá. Aí, como a maioria lê só o resultado, só lê o abstract, e não lê os estudos, são grandes, a gente aceita muito bem. Qual é a estatística verdadeira desse estudo aqui? Todos os estudos, eu vou ler aqui do lado, porque eu estou falando para vocês, estou conduzindo uma mini aulinha para vocês aqui, porque não ia dar tempo eu conseguir auxiliar vocês aqui com toda essa informação se eu não quisesse um guia. Em todos os estudos conduzidos, invariavelmente com o apoio da indústria farmacêutica, ou seja, sempre a indústria pagando. Tá? Eu estou aqui no meu computador aqui, isso é uma das aulas que eu dou, gente, dentro do meu curso. Eu tenho um curso online que chama Segredos para uma Vida Longa. Tá? Esse curso online eu gravei, um parênteses aqui, eu gravei há 2 anos. Quer dizer, eu levei 1 ano gravando, tá? Mas porque eu peguei tudo que eu estudei nos últimos 11 anos da minha vida e apliquei ali. Coloquei, ensinei o que é alimento, o que é gordura, quais gorduras boas, quais ruins, de que alimento tem, qual alimento tem triptofano, estudos comparando triptofano com remédio antidepressivo, remédio para colesterol se influencia na depressão, os hormônios, porque eu estou falando, lembra que eu falei no começo dessa live aqui sobre hormônios sexuais masculinos e femininos e tireoide? Como é que a gente analisa isso? Se realmente o hormônio causa câncer, o que os estudos dizem? Aí os estudos randomizados ou as meta-análises, o que elas nos falam? Se realmente causa câncer ou não causa câncer? Está tudo lá. Eu ensino então lá as pessoas a se cuidarem para depender do médico quando tem problema e não conseguem resolver. O problema que a gente não consegue resolver é doença mesmo. O resto, o nosso tratamento de preventivo, nós temos que fazer nós mesmos, com orientação de profissionais melhor ainda, ou se eu não tenho condição, e mesmo com orientação de profissionais, a gente precisa do conhecimento. Então eu fiz esse curso porque meus pacientes todos falavam assim, pô, Vitor, eu sento contigo aqui e dá vontade de ficar contigo aqui 10 horas. E eu fico 1 hora na tua frente, mais 1 hora com a nutricionista, mais 1 hora com o teu fisiatra. Eu falo, beleza, se ficar 2 horas tu vai dormir na minha frente aqui, eu vou dormir junto. Então, o que a gente tem que fazer? Ele, pô, mas eu queria saber, eu quero da pasta de dente que tu falou, eu quero a água, eu quero um negócio de hormônio, porque eu tenho um parente, cara, que tem um problema de, sei lá, de tireoide, ou eu tenho de câncer, o que eu indico? Procura no meu blog. Eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, eu tenho um livro também, que já esgotou, já não vendo mais, porque publiquei em 2014, eu vou criar um curso online, porque daí é mais dinâmico. E eu ensino tudo isso no meu curso online. Meu curso online chama Segredos para uma Vida Longa. E se você botar assim, ó, www.sorrentinocursos.com.br, Sorrentino é meu sobrenome, né? www.sorrentinocursos.com.br. Vocês podem me mandar direct aqui no Instagram e mensagem fechada aqui no Face se vocês não lembrarem. www.sorrentinocursos.com.br, tá? Lá eu coloco tudo isso, são 88 módulos, aulas, que eu até falo até de queda de cabelo, tá? Eu falo de meditação, tem uma professora, uma instrutora do Chopra Institute de Miami, ensinando a meditação lá. Quer dizer, o que eu fiz com esse meu objetivo? Ajudar as pessoas para se cuidar, pô. Porque se as pessoas não aprenderem a se cuidar, elas não têm como mudar a saúde delas.
E está lá no meu curso. Todos esses passos, eu recebo mensagem todos os dias, pessoas, poxa, larguei de remédio, emagreci 20 quilos, tem muita coisa lá. E em função, isso é um parênteses, em função desse Setembro Amarelo, estava conversando com as sócias do meu curso, que são as pessoas que gerenciam lá a parte de filmagens e tudo mais, eles estavam falando assim, poxa, a gente fez uma promoção no Dia dos Pais, que foi muito bacana. Por quê? Porque eu fui pai, né? Então, pô, ganhei filho. Eu falei, deixa eu ajudar as pessoas a terem mais longevidade, porque é uma preocupação minha. Pô, será que eu quero viver com plenitude? Porque meu filho tem, cara, tem 2 meses e eu tenho 41 anos. Ou seja, pô, quando ele tiver 20, no auge, querendo fazer comigo as coisas, eu estou com 60. Eu tenho que ter uns 60 biologicamente, me sentindo com 40, cara. E tem como fazer assim. Meu pai tem 60. E meu pai parece ter menos idade que eu. Então, tem como. Ah, pô, aí montei um curso. E aí fiz, então, uma promoção no Dia dos Pais. E foi muito legal, porque aí eu consegui atingir as pessoas que não tinham condições de serem, de investir para serem meus alunos online. Um curso que a pessoa pode acessar a hora que quiser, do carro, do banheiro, do avião, qualquer lugar. Está olhando no celular. Ah, Vitor, quando que começa? A hora que você quiser. Quando que acaba? A hora que você quiser. Ah, mas eu tenho acesso, quero mostrar minha mãe. Pode mostrar, compra uma pessoa da família, mostra para a família inteira. Meu objetivo é esparramar esse conhecimento, fazer as pessoas se curarem sozinhas. Se curarem sozinhas, óbvio, peraí. Não coloquem pensamentos nas minhas palavras aqui. Se tratarem sozinhas, se curarem das suas faltas de saúde sozinha, e aí dependam dos médicos para doença mesmo, né? Ou então pessoas como eu que fazem essa condução da prevenção e trabalham em conjunto com médicos de doença, porque faz parte, as duas coisas precisam acontecer. Então lá eu ensino tudo isso. E quando eu conversei para falar sobre Setembro Amarelo, até em função de uma paciente que eu atendi essa semana, que eu fiquei indignado, que, puxa, a condução toda foi medicamentosa, e nunca ninguém perguntou nada, e eram coisas muito evidentes. Pô, eu vou dar um exemplo para vocês. O ácido fólico é fundamental, o aproveitamento do ácido fólico, para a gente consiga produzir serotonina. É fundamental. Para passar de L-triptofano para 5-hidroxitriptofano, eu preciso de ácido fólico. Ah, Vitor, mas aí é só suplementar com 5-hidroxitriptofano. Pô, mas o ácido fólico é importante para a produção de energia, para TP, por exemplo. Entendeu? E aí, assim, a energia, meu cérebro também não funciona bem, ele baixa a atividade dele. Tem uma coisa muito óbvia lá. Falei, puta que pariu, que ninguém viu um ácido fólico de 4. Essa pessoa tem um polimorfismo no MTHFR, é um gene, e não consegue aproveitar o ácido fólico, e com isso ela não vai produzir adequadamente serotonina. Não adianta, vai tomar remédio a vida toda e não vai funcionar. Então, são coisas básicas, entendeu? E esses dias também que o Padre Fábio falou, o Padre Fábio é meu paciente há muitos anos, meu amigo, falou que, poxa vida, estou tomando suplemento aqui, estou mudando tanto, melhorando tudo. O Vitor me pediu um teste genético. Tem muita gente, eu fiquei com pena. Muita gente, pô, Vitor, doutor, eu quero esse teste genético. Calma aí, cara. Nem todos precisam disso. Tem coisas que um teste de sangue simples, como o ácido fólico, já eu tinha certeza que aquela mulher tinha um polimorfismo. Não precisava pagar um teste genético. Mas para isso eu preciso entender o básico, né? O básico, que é o que eu faço nesse curso. Então, como eu me indignei um pouco com a condição do caso dessa paciente, claro que eu não critiquei médico nenhum, mas assim, eu critico a medicina como um todo. Eu falei com esses meus sócios do curso, assim, vamos fazer então uma promoção de novo, agora até o final do mês, nós já estamos no final desse mês aqui, Setembro Amarelo, e fazer ali, o valor acho que é 900 e poucos, a gente faz por 500 e tantos o curso, e para quem acessar agora. Então vocês estão tendo aqui em primeira mão. O curso está em promoção, não é comemoração, mas assim, em homenagem ao Setembro Amarelo. É um curso www.sorrentinocursos.com.br. Então é só acessar que vocês têm acesso lá diretamente com outro valor já. Pode pagar em 12 vezes, cara, no cartão de crédito. É um conhecimento que eu trouxe por 11 anos, que é um valor para mim irrisório. Pô, Vitor, mas você está falando que 500 é pouco? Não, eu estou falando que é pouco se eu dividir em 11 anos da minha vida. Porra, é muito pouco. Não fica R$1 por dia. Não fica meio centavo. Porque são 11 anos estudando para chegar numa verdade dessa hoje e entregar de bandeja porque eu quero mudar as pessoas, porque eu sofri na pele um diagnóstico de déficit de atenção, fui medicado e os medicamentos me trouxeram toda sorte de efeitos colaterais. E nunca ninguém me ensinou que existia outro caminho. Então, eu me imbuí dessa missão, eu vou ensinar que existe outro caminho.
E eu não estou falando que os profissionais que fazem o outro estão errados. Não é errados. Mas simplesmente eu quero convencê-los de que temos que pensar de uma forma mais ampla, senão a gente vai condenar as pessoas a usar o resto da vida medicamentos sem conseguir melhorar a sua saúde, porque mais do que se livrar de um remédio, que às vezes não tem necessidade de livrar do remédio, mas a saúde precisa. A saúde, alguém, por exemplo, como é com ácido fólico baixo, tem mais infarto, tem mais tromboembolismo, tem mais chance de câncer. Porra, como é que ninguém mediu o ácido fólico? Básico. Então, se eu estou recebendo alguém com sintomas, sem muitos motivos, ou se está com estressado, eu vou lá ver o que está acontecendo na glândula adrenal, ou eu vou dar suporte para o sistema adrenal, ou eu tenho que aumentar o magnésio, senão eu não produzo GABA, ou eu tenho que aumentar, ver se a pessoa tem um déficit de aproveitamento da vitamina B6, se não da B6, eu não passo nem de 5-hidroxitriptofano para serotonina. Esquece! E eu também não vou ter melatonina. Então, pessoas que não têm muita felicidade durante o dia, pouca produção de serotonina e pouca de melatonina dormem mal, provavelmente tem polimorfismo, por exemplo, um ALPL, na condução ou no aproveitamento, metilação da piridoxina em piridoxal 5-fosfato, que é a forma aproveitável da vitamina B6. E, consequentemente, sem vitamina B6 aproveitável, eu produzo menos serotonina, muito menos melatonina, ou seja, não durmo bem, sou agitado, não quero comer mais chocolate. Tá vendo? Que é muito complexo para a gente pegar e simplesmente dar um remédio para alguém. Então vamos ver. Qual é a verdadeira estatística? Vamos voltar à interpretação. Lembre, qualquer coisa vocês mandam um direct aí. Eu não vou conseguir para todo mundo, né? Responder. Eu vou ver algumas pessoas, eu aciono aqui minha equipe para responder. É www.sorrentinocursos.com.br. Falando em Padre Fábio, tem lá até um depoimento dele falando, né, da melhora de saúde e tudo mais, e outras pessoas também. Em todos os estudos, estatística do estudo, então vamos trazer aqui, todas as estatísticas, todos os estudos conduzidos pela indústria farmacêutica, os ensaios clínicos descobriram reiteradamente que antidepressivos ou não são mais... se você é psiquiatra, não adianta ficar bravo comigo. Aqui é estudo, ok? Eu vou botar nos meus stories. Vocês baixem o estudo, vocês vão ler exatamente isso lá. Ou não são mais eficazes que o placebo, cara, pílula de farinha, ou são ligeiramente mais eficazes, com um tamanho de efeito que não traduz benefício clinicamente significativo. Tá, agora volta para mim aqui. Não estou dizendo que você deve parar o remédio. Não estou dizendo que você, psiquiatra, não tem uma experiência clínica na melhora de pacientes. Tem sim, claro que tem. Cara. Ainda bem que tem esses medicamentos. Porque a gente salva muitas pessoas de suicídio. Esse é o ponto aqui. Não é para interromper. Mas eu quero só abrir a cabeça de vocês. A ciência nível A de medicina baseada em evidências não tem. Não é favorável. Então, se essa ciência não é favorável, vamos buscar outros caminhos e a gente usa também isso. Porque talvez os resultados de desfecho fossem melhores se a gente tivesse, além da medicação, o entendimento dos polimorfismos, de alimentos. Por exemplo, o cérebro ele necessita de ômega 3. A inflamação necessita de ômega 3 para poder romper com a inflamação. E quem que consome a quantidade de ômega 3 necessária hoje em dia? Quase ninguém, gente. Quase ninguém, não tem de onde tirar, tem que comer peixe direto. E no Brasil, difícil. E a gente tem muita gordura ruim, muita gordura hidrogenada, muita gordura de má qualidade que inflama mais. Então há um desequilíbrio na inflamação. Bom, gente, está acabando o tempo aqui. Faltam 30 segundos, 1 hora aqui no Instagram, então eu vou limitar aqui no Facebook também. Compartilhem essa live com quem vocês mais amam. Compartilhem, eu vou levar essa live, vai estar lá no meu canal do YouTube. No meu canal do YouTube vai estar essa live. Peguem as pessoas com depressão, mostrem para elas, por favor, ajudem elas a se reerguerem, tá? E ajudem a entender de uma forma maior. Que pena, eu gosto tanto de falar nesse assunto, mas está acabando. E www.sorrentinocursos.com.br. Bye bye, gente.